Olá, muito bom dia. Bom dia, bênção, mãe. Bom dia, Daniel. Bom dia, Meg. Meg é nova aqui, né, Meg? Tudo bem? Seja bem-vinda. Permaneça conosco. Ouvirá muito essa frase. Permaneça conosco. Bom dia, Raíssa. Tudo bem? Patrícia, querida Patrícia. Tudo bem? Muito bom dia para vocês. Começando aqui o nosso papo matinal número 27. Estamos seguindo aqui porque as nossas responsabilidades nos salvam. Mais uma vez eu estou aqui em Campos dos Goytacazes, né? Ainda não saí daqui. Eu contei para vocês, né? Eu acho que no papo matinal de ontem. Cara, tive um problema no meu carro aqui, cara. O carro quebrou. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que faz parte aqui do tema matinal de hoje. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Seja bem-vinda, Vanessa. Vanessa também é nova aqui. É a primeira vez que eu te vejo no papo matinal. Seja muito bem-vinda, permaneça conosco, fique conosco aqui. Vamos começar aqui o nosso papo matinal. Pronto, deu uma pausazinha aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Confirma pra mim aí, vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem? Puder alguém mandar um joinha aí, ó. Maurício, tá tudo certinho aí. Áudio, vídeo, tudo certinho. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa conversa hoje, tá? Ah, tá ouvindo, né, Patrícia? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Daniel. Tá bom. Vamos lá. Existe uma coisa, assim, que virou uma certa moda, não. Eu não vou dizer moda, porque é um assunto de vital importância na nossa vida. Mas, talvez, muitas pessoas estão conversando um pouco mais sobre isso, até porque existe um certo preconceito de falar de religião, né? As pessoas hoje parecem que têm um certo medo de religião. Religião remonta a um ponto de charlatanismo. Putz, a pessoa está querendo aqui me pregar uma fé irracional, né? Mas mal a gente sabe, quando a gente se posiciona um pouco no mundo, que a nossa vida é cheia de atos de fé. Ah, Maurício, mas eu sou uma pessoa mega racional. Mas grande parte das coisas da tua vida que você faz no dia a dia, de forma constante, você não faz empregando um raciocínio crítico. Veja, a nossa vida ela é cheia de operações simples e do dia a dia, né? Por exemplo, eu levantei hoje aqui, senti que estava um pouco de calor, virei para mim o ventilador. Fui tomar, acordei, estava me sentindo ainda um pouco desanimado, fui tomar um café. Ou seja, eu só sou capaz de virar o ventilador para mim, de tomar um café, porque eu de alguma forma eu tenho na minha memória o que essas coisas vão fazer na minha vida. Ou seja, eu sei que o ventilador ele pode aliviar o meu calor, eu sei que o café ele pode me dar uma energia. Então observa que tudo isso são atos de fé e que eu não fico necessariamente empregando um pensamento lógico no qual eu provo que aquilo ali funciona ou não funciona. Nossa vida é cheia dessas coisas. Mas o fato é que quando o assunto toca um nível espiritual e a gente vai falar sobre Jesus Cristo, sobre anjos, sobre essas coisas, existe uma certa repulsa das pessoas. Mas existe um assunto muito em voga hoje e parece que todo mundo concorda de que é importante ter isso na vida, são as virtudes. Não é isso? As virtudes. Todo mundo pensa, não, sim, é importante ser virtuoso, é importante ser generoso, é importante ser humilde. A gente só não para pensar e a gente só esquece de tentar ver na história o porquê que essas coisas têm valor para nós, né? É fato que, assim, as virtudes foram um assunto muito explorado, por exemplo, pelo mundo grego. Os gregos falavam muito de virtudes. Então, falavam lá da temperança, da justiça. Mas uma curiosidade é o seguinte, por exemplo, humildade é uma virtude que não era, por exemplo, aclamada pelos gregos. A humildade é uma virtude genuinamente cristã. A generosidade é uma virtude genuinamente cristã. Antes, né, os povos falavam muito pelo contrário, um pouco de impiedade, de implementação de força, até porque essa é a raiz
do significado da palavra virtude, né? Virtude vem de virtus, que por si também vem de vir. Vir é como a gente diz homem em latim, né? Virtus significa força, que é uma característica própria da masculinidade, né? Não que a mulher não tenha força, mas é natural um pouco isso do homem, né? O virtus, a força. Então a virtude, ela é uma força para nós. Ela é uma força. E aí existe uma certa confusão com relação a esse assunto, porque todas as vezes que a gente fala sobre virtude, as pessoas acham bacana ter virtudes, mas quase sempre elas escurecem um pouco o semblante, porque a virtude, ela parece algo custoso, né? Parece algo que dói. Tipo assim, poxa, mas para eu ser mais humilde, para eu ser mais generoso, para eu ser justo, tudo isso vai me custar um sacrifício. E aí as pessoas olham muito esse lado negativo da coisa. Isso tudo existe um pouco na nossa vida por causa dessa herança grega, né? Esse assunto é um assunto, por exemplo, que foi muito tratado pelos estoicos, que valorizavam muito o sofrimento, a bravura, pelo sofrimento mesmo. Ora, a virtude, ela só tem um sentido, ela só tem um valor na nossa vida se ela estiver pendurada em algo maior ao qual ela nos conduza. Entende? Se a virtude não estiver sendo empregada para me levar a algum lugar, ela é simplesmente vaidade, puramente vaidade. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa, por exemplo, mais inteligente. Então, para isso, eu vou empregar um esforço para isso. Eu vou começar a estudar mais, eu vou ficar mais atento ao que as pessoas falam, eu vou me dedicar mais profundamente a um assunto, eu vou permanecer mais tempo num assunto. Mas aí eu te pergunto, para quê? Maurício, eu quero fazer isso daqui porque isso está aliado à minha vocação. Por exemplo, eu sou pai de família, eu sou mãe, e eu preciso ensinar os meus filhos, por exemplo. Eu preciso educar meus filhos, ensinar meus filhos. E se eu não aprender sobre isso daqui, poxa, vai ficar faltando alguma coisa na minha educação. Poxa, show de bola. Você está querendo fazer o quê? Você está querendo adquirir uma força, um superpoder no mundo que possa te permitir conduzir a termo a tua vocação. Entende? Consegue perceber isso daí? Agora, não. Eu quero a virtude pela virtude. Se eu quero a virtude pela virtude, meu amigo, o que vai acabar a tua vida, para onde ela vai ser conduzida para uma coisa chamada vaidade. A virtude pela virtude, ela nos destrói. Ou no mundo, ou no máximo, ela nos desanima. Então existe um primeiro erro que a gente tem, que é sobre qual é a finalidade da virtude. O que eu estou buscando quando eu estou querendo fazer aquele exercício? Exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que talvez seja mais próprio do nosso tempo. Todo mundo hoje concorda, de alguma forma, né? Assim, no senso comum. Eu preciso fazer atividade física. Eu preciso ficar forte. Os homens, então, eles estão, assim, um pouco neuróticos com isso, né? Não, porque eu preciso ficar forte. Se você vai perguntar pro cara, ele vai falar, não, porque eu tenho que proteger minha família, porque eu tenho que me tornar mais másculo, exercer minha vocação. E aí quando você vai ver, cara, no fundo, é uma virtude pela virtude. É uma vaidade, tudo é vaidade, como já dizia lá o livro do Eclesiastes, né? Vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, a gente se prende dentro de uma ilusão. Então isso é importante a gente pensar sobre a questão da virtude, em qual a finalidade, aonde eu quero chegar quando eu estou tentando empregar aquele esforço. Eu quero fazer aqui uma dieta. Para quê? Para cuidar da minha saúde? Não. Eu quero fazer uma dieta para ficar assim, top no carnaval. É errado tentar ser bonito? Não. Mas assim, você tem que calcular também, de alguma forma, se aquilo vai contribuir ou não para a tua vocação. Aí vamos lá. O cara é boyzão lá, tá com a esposa, com 3 filhos em casa, a esposa grávida. Aí não, vai lá o cara lá tomar testosterona, malhar pra caramba, pra quê? Pra poder chegar lá no carnaval e ficar sofrendo milhões de tentações, né, investidas, porque tá fora do ritmo. Gastando um tempo profundo dentro da academia, dentro dessas coisas todas. Num período da vida onde a vocação dele exige bastante que ele esteja presente com a esposa, com os filhos, é claro que esse desajuste ele vai conduzir a um caminho muito pior.
né? Muito pior. Então veja que a virtude ela sempre tem que ser vista à luz da sua vocação. O que para uns vão ser virtude, para outros vão ser, às vezes, um motivo grave de vício. De vício. Então, olha, a gente pensa assim, por exemplo, para um jovem que está lá adentrando as fileiras das Forças Armadas, solteiro, cara, é óbvio que ele precisa se temperar e gastar um bom tempo preparando o físico dele. Porque aquilo vai realizar a vocação principal da vida dele naquele momento. Naquele momento, ele precisa ter desenvoltura física, ele precisa resolver esses problemas, precisa fazer uma série de coisas. Aí esse rapaz, ele adquire uma vocação maior durante a vida dele, porque ele se casa, ele tem 3, 4 filhos. E aí ele quer o quê? Continuar gastando 3, 4 horas dentro da academia? Sério mesmo, assim, pense na tua vida e veja se você tem esse tempo disponível para uma atividade como essa. 3, 4 horas no seu dia, sendo pai de 2, 3 filhos, sendo casado e tendo às vezes um emprego que te exige aí pelo menos 8, 9 horas de trabalho, fora os deslocamentos. Você acha que você tem esse tempo? Você acha que é moral gastar esse tempo todo na academia? Então veja que para isso, uma coisa para você pode ser virtude e para outro aquilo ali não vai ser. Então a virtude ela não a gente tem que sempre olhar a finalidade, para onde a gente está indo, para a gente poder empregar as virtudes. E a gente não pode ter essa visão negativa, sabe? Essa visão estoica da coisa, como se a virtude fosse chicote e essas coisas todas. Eu costumo às vezes atender alguns jovens, né? E muito jovem da igreja. E aí, é comum eles me perguntarem coisas do tipo assim: Maurício, como é que você no seu casamento lá, você se preparou para o casamento e aí você lutou para viver a virtude da castidade? Tá aí, cara, uma parada que eu vejo que as pessoas têm uma neurose terrível, né? É claro que assim, que é importante a gente viver essa luta, e eu tenho uma opinião muito particular sobre essa questão da castidade. Muito particular. Porque eu vejo hoje, trabalhando com casais, já com 10 anos de casado que tem, com os 5 filhos e tudo mais, eu vejo o valor que tem isso na vida de um casal. Mas veja que é o seguinte, as pessoas elas ficam falando de porque eu estou vivendo a castidade. Como se a castidade ela fosse um ato, uma ação. E a castidade ela é uma virtude. Há uma diferença significativa entre uma virtude e uma ação. Uma ação, a ação humana, ela tem liberdade e nem sempre ela é acompanhada do sentimento. Então veja, eu posso chegar aqui, passar na rua, ver uma pessoa precisando de alguma coisa, de necessidade de comer, de alguma coisa, tirar um dinheiro do meu bolso e dar um dinheiro para essa pessoa, certo? Isso é um ato generoso. Mas isso significa que eu tenho a virtude da generosidade? Vocês conseguem fazer essa diferença? Repete para mim, responde para mim. Preciso que vocês participem comigo aqui disso daqui. Vocês conseguem entender que há uma diferença? O que é um ato generoso e o que é uma virtude? Por exemplo, eu dei o dinheiro para uma pessoa. Isso é um ato generoso ou é a virtude da generosidade? Eu cheguei lá no meu namoro e eu resisti a uma investida ali, que o clima estava quente, e aí, não sou casado ainda. Eu fiz um ato de castidade ou eu exerci a virtude da castidade? Olha a diferença. Um ato, ele nem sempre é acompanhado do meu desejo ou da minha inclinação para aquilo. A gente só constrói uma virtude depois de muitos atos daquela virtude. Pensa numa vara que está torta. A vara que está torta. Essa vara, o original dela, a vara perfeita, ela é assim. Só que alguma coisa entortou e ela permanece torta. Ela tem uma inclinação. Se eu quero desinclinar essa vara, eu vou precisar fazer uma força. E essa força vai precisar durar no tempo. Eu vou precisar ficar um tempo com essa vara, mantendo ela aqui. Até que ela se tempere dessa postura e perca essa inclinação ou ganhe uma nova inclinação. Então veja que a força que eu faço para isso desinclinar, a constante força que eu vou fazendo, são os atos generosos da nossa vida, são os atos virtuosos.
Mas há uma diferença de virtude, porque a virtude, ela já é o hábito do ato operativo bom. Então, entenda uma coisa, isso é muito importante você entender isso. O jovenzinho, quando ele está lá, ele não está vivendo a virtude da castidade. Ele está tendo constantes atos atos castos para que um dia ele viva a virtude da castidade. A virtude, ela é um hábito já. Sabe quando você está assim compulsivo na sua alimentação e você, sei lá, come muito doce? O que você tem aí? Você tem um vício, né? Você tem um vício. Agora tu imagina que você se acostumou a comer bem, a se alimentar bem e tudo mais. Agora você já não tem mais um vício. Agora você tem uma virtude. Porque aquele é um ato normal em você. É um ato operativo bom. É normal, é natural você fazer isso. Eu morei 4 anos na Bahia. E lá na Bahia, houve uma pessoa que a gente chamava do anjo bom da Bahia, né? Irmã Dulce dos pobres. Teve um filme sobre a Irmã Dulce. Era uma mulher muito santa. E há uma coisa que me impressionava quando eu visitei o lugar onde a Irmã Dulce viveu, né? Quando você chegava na janela da porta dela, da casa dela, ali, onde ela ficava, na verdade, 2 coisas me impressionaram muito. A primeira é que o quarto dela, apesar de ter uma cama, ele tinha tipo uma cadeira daquelas de amamentação. E me contaram, né, o guia estava lá me contando que a Irmã Dulce, em penitência, ela viveu quase mais de 30 anos dormindo naquela cadeira. Ela não dormia na cama. Ou seja, ela se impunha uma disciplina, né, constante para não acostumar com o conforto e com o prazer. Isso é a primeira coisa. Ah, Maurício, e isso às vezes afasta muitas pessoas da busca da virtude, porque as pessoas, quando você fala da palavra virtude, a pessoa só pensa nesse meio, no sofrimento, né? No sofrimento. Ela pensa no meio para conquistar a virtude. Eu tenho o ato e o ato vai me exigir sacrifício. E aí a pessoa, quando você fala virtude, ela pensa só nesse sofrimento do meio para conquistar a virtude. Então consigo entender, né? Só que existe uma outra coisa ali que me chamou muito a atenção. Muito atenção. Preste atenção nisso aqui. Ela era chamada Irmã Dulce dos pobres não à toa, né? Era uma pessoa muito generosa, cuidava dos pobres, dava tudo que tinha. E a janela do quarto dela tinha umas grades que pareciam uma prisão. Mas que não era, assim, por ela ser enclausurada, tipo uma carmelita. Colocaram aquelas grades porque qualquer pobre que chegava na janela dela e pedisse qualquer coisa da Irmã Dulce, ela não conseguia não dar. Ela não conseguia não dar uma coberta, não dar um sapato, não dar a comida. Vocês estão entendendo a diferença do que é um ato generoso do que é uma virtude? A virtude, ela chega no ponto onde aquilo passa a ser a tua natureza, tá entendendo? Você se transformou naquilo. Aquilo já é a tua inclinação. Você faz aquilo espontaneamente. Você precisa fazer força para não fazer. Olha o ponto que a Irmã Dulce chegou. Ela precisava fazer força para não ser generosa. Isso não é a tua realidade, não é a minha ainda. Nós ainda estamos em muitas partes do campo das virtudes, da vida moral, ainda se esforçando para ter uma virtude. A gente dá esmola na rua, a gente ajuda as pessoas, a gente faz um sacrifício, a gente faz silêncio, a gente lida com paciência, mas isso não é natural na maioria das vezes na gente. Então vocês estão conseguindo entender que é uma baboseira esse negócio de a gente tá vivendo a virtude da castidade, não tá vivendo porra nenhuma, cara. E o que você tá é tentando um dia poder dizer isso. Porque a virtude da castidade, cara, ela vem com muito tempo de esforço, com muito trabalho, e ela vai libertar o teu coração, cara, ao ponto de que você vai ser capaz de ser fiel aos compromissos, ao ponto de que você vai ser como uma Santa Luzia, sabe? Que arrancava os seus próprios olhos, mas não cedia ao voto fiel que ela fez a Cristo. Tá entendendo? Virtude é sobre isso, cara. Virtude é essa força. E virtude não pode ter na tua vida essa conotação negativa que você tem para alcançar a virtude. A virtude é a liberdade.
A virtude é aquele ponto final onde você chegou, onde você já não precisa mais fazer esforço para você ser generoso. Onde você chega dentro de casa, né? E você já não precisa mais fazer esforço para você ser bom com seus filhos, para você ser atencioso com eles, para você pensar na sua esposa, para você querer bem a sua esposa. Aquilo já não precisa ser mais uma força para você. Olha um casal de velhinhos que vocês conheçam, que tem lá seus 50, 60 anos de casado, que você vê que aquele senhor já diante daquela senhora já acabada, às vezes doente, acamada, né, fisicamente já feia, tá entendendo? Mas ele constantemente faz como se fosse um movimento natural, atos de amor por aquela pessoa. Você consegue perceber isso? Isso é virtude. Todo o resto é no máximo um ato generoso, um ato bom. A gente precisa buscar a virtude, mas a gente precisa também entender quando a gente vai ter chego lá e o que é chegar lá, pra gente não desanimar no meio do caminho. Pra você, no ato generoso que você precisar fazer, você não ficar preso na questão do seguinte: ai, porque isso me custa muito, porque isso me dói muito. É isso que acontece às vezes na terapia, sabe? É isso que acontece. As pessoas chegam aqui e ficam assim: ai, Maurício, mas isso é muito custoso. Ai, mas que preguiça de fazer isso. Ah, mas eu tô sofrendo, mas é porque fulano faz isso comigo, porque ciclano faz aquilo comigo. Cara, dá o gás, pô. Dá a carcaça, entrega a carcaça. O Dr. Marcos aqui, vamos lá, o penitente é um ordenador do mundo, alguém que domina o sofrimento. Pois é assim, né? É o caminho dele, né? É o caminho dele. Esse é o caminho dele. É aonde a gente quer chegar. A gente quer dominar esse sofrimento, a gente quer ter esse domínio. Mas o caminho nem sempre é assim. Às vezes esse caminho ele vai demorar anos pra gente alcançar. Então são constantes atos de generosidade, atos de bondade, atos de castidade, atos de uma série de coisas, para que um dia a gente possa ter essa disposição moral, essa liberdade, esse amor pronto para poder ser imolado diante de um altar. Aí eu digo para vocês o que eu quero dizer aqui no final desse papo matinal de hoje. Sabe por que a gente não alcança essas coisas? Porque a gente não tem permanência. Aí eu insisto mais uma vez aquilo que eu tô falando para vocês. Eu sempre falo aqui que essa rede aqui, ela é uma rede onde as pessoas entram e saem na live, né? Elas não duram nas coisas, elas não permanecem. Elas acham que elas vão conseguir entender e melhorar nas coisas vendo tudo no 2x, acelerando o tempo humano, sabe como é que é? Fazendo 5, 6 cursos. A pessoa às vezes vem aqui, assiste um papo matinal aqui comigo, aí daqui a pouco vai ver outra coisa, aí ela fica perdida nessa salada que ela faz na cabeça, porque as pessoas não duram nas coisas, não permanecem nas coisas, não buscam a perfeição naquilo que fazem. Meus amigos, a virtude é o fruto de um tempo, é um fruto de uma constância, de uma perseverança. A gente precisa se manter ali, ó, o tempo todo, tentando aquela coisa ali. Às vezes vão durar alguns meses, às vezes vai durar alguns anos para alcançar algumas virtudes. Então, o meu convite para você hoje é o seguinte: no teu exame de consciência, qual é a virtude que tu precisa alcançar? É a paciência, é a generosidade, é a virtude da alegria na sua casa, porque você faz as coisas ainda, mas ainda faz as coisas com cara de enterro. Pega essa virtude que você quer alcançar com muita humildade e veja quais são os atos que você precisa fazer repetidamente na tua vida. Repetidamente. Alegria, né? Eu preciso ser mais alegre dentro de casa. Então eu vou estimular o sorriso no meu rosto mesmo. Mesmo que esse sorriso me custe, eu vou estimular esse sorriso. Eu vou botar a porra de um sorriso de plástico no meu rosto. E eu vou rir diante da vida. Eu vou sorrir para os desconhecidos. Eu vou falar com as pessoas e eu vou tentar passar um pouco de alegria, mesmo que o meu coração esteja ali. Eu vou fazer um ato contra a minha inclinação. E amanhã eu não vou mudar de virtude. Eu vou tentar a mesma. Eu vou fazer isso por um ano, por um mês, por um ano. Se você alcançar alguma virtude em um ano, se você lutar um ano inteiro para você alcançar uma virtude, tu deu um progresso muito significativo. Agora, se você quer lutar contra todos os teus inimigos a uma, meu camarada, sabe o que eu vou te dizer? Você não vai alcançar nenhum deles, porque você não permaneceu em nada. Você esteve difuso o tempo inteiro. Você é uma pessoa superficial. Você é uma pessoa banal. Tá entendendo? Você é uma pessoa banal. Já ouviram aquela frase dos antigos? Quem tudo quer, nada tem? Isso acontece no mundo das virtudes. Então seja humilde. Escolha hoje um ponto de melhora da tua vida e lute
durante um ano sobre isso. A gente está chegando perto agora da virada do ano, daqueles propósitos. Faz esse propósito para tua vida. Escolhe uma virtudezinha pequena. Eu tenho certeza que mesmo que não seja uma virtude profundamente heróica, uma pessoa alegre já será uma pessoa muito melhor do que a pessoa do ano passado. Uma pessoa que não reclama de emprestar alguma coisa, que é um pouquinho mais generosa, ela já vai ser uma pessoa muito melhor do que a pessoa do ano passado. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço. Rezem por mim. Espero que o próximo Papo Matinal eu já esteja em terras cariocas, tá? Vou estar de viagem agora, voltando, tá? Fiquem com Deus. Um bom dia para vocês e até o próximo Papo Matinal nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Permaneçam nas coisas, meus amigos. Permaneçam nas coisas. Eu quero todos vocês aqui comigo, amanhã de novo, entendeu? Faz esse voto, cara. Vai ser outro assunto aleatório, mas permanece aqui comigo. Fica comigo aqui, tá bom? A gente tem muito para crescer junto. Me manda as perguntas de vocês, pode comentar aqui. Eu às vezes aproveito aquilo que vocês falam, tá? Compartilha essa live, printa aqui, pode me marcar lá no story. Eu vou ter um grande prazer aqui de compartilhar com vocês, conversar com vocês no direct. É isso que eu preciso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.